Começando mais um episódio de Varejo no Papo. E hoje nós vamos falar sobre empregabilidade digital. Afinal de contas, é o que move o varejo, né? Um dos setores que mais emprega no Brasil. Para quem não sabe, a cada 4 vagas que se abrem no Brasil, uma delas é gerada pelo varejo. Esse é um dado lá da SBVC. E quem que está aqui com a gente hoje? Pois é. Para falar disso, a gente trouxe 2 pessoas especiais, 2 pessoas que vão dar aula sobre isso. E tenho certeza que se você ficar até o final, você não vai se arrepender. Helenice Moura e Edilaine Godoy, da Liga Digital. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Está sendo muito especial tê-las aqui, recebê-las aqui. E eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. É ou não é? Com certeza. Fica até o final que vocês vão ouvir as histórias que eu mesmo aqui já em outros momentos já fiquei até emocionado de ouvir histórias de verdade. Então, bom, fala um pouco de vocês, se apresentem, por favor. Pode começar aqui pela Elê e depois pela Edi. Contem um pouco como vocês chegaram até aqui, qual que é a bagagem. E aí a gente quer saber como é que surgiu a Liga Digital na sequência. Opa, obrigada pelo convite, hosts incríveis e um podcast muito legal. A gente está super honrado de estar aqui, animado de estar aqui com vocês hoje, compartilhando da nossa história, compartilhando da Liga Digital. Eu sou Helenice, Elê, podem me chamar de Elê. Eu trabalho com digital, com commerce, com transformação digital há um pouco mais de 18 anos. Esse ano eu fui eleita, agora finalzinho do ano passado, profissional do ano de tecnologia e inovação. Olha aí. Hoje... Não é à toa, né? Não é à toa, né? Que legal, parabéns. Obrigada. Hoje eu estudo transformação digital no MIT. E quem é a Elê? A Elê é uma mulher de comunidade. Uma mulher negra que cresceu na comunidade, estudou em escola pública a vida inteira, que teve as suas primeiras jornadas no digital lá no início da internet. E essas primeiras jornadas lá no telemarketing do Terra Empresas me trouxeram hoje a ser a profissional do ano de tecnologia e inovação. Então a gente vai contar um pouco disso. Fiquem com a gente até o final para conhecer essa história e o que a gente está fazendo hoje. Legal. E agora? Obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho um carinho muito grande pelo Ricardo já há muito tempo, né, de mercado. Já se conhecemos há bastante tempo, mas eu acho que esse papo sobre varejo é uma coisa que me encanta. Pessoal, já fui para a indústria, minha carreira, eu tenho mais de 25 anos nessa área digital, e aí quando fala de varejo eu penso lá no início da minha carreira. Eu comecei como empacotadora de supermercado. E como empacotadora de supermercado, eu tive anjos na minha vida por empresas por onde eu passei, que me deu a oportunidade de chegar onde eu estou, né? Então, hoje eu sou head de digital e marketing do grupo Ikezaki, então sou muito feliz e grata, porque eu participei do grupo, voltei, assumindo hoje uma responsabilidade muito grande, e essa jornada para chegar até aqui tem a ver com a Liga Digital e tem muito a ver com o varejo, que é o papo de hoje. Pois é. Então, muito obrigada. Muito legal. Então, a Liga Digital, conta pra gente aí o que é a Liga Digital e de onde vocês tiraram essa ideia, né? O que fez vocês criarem esse projeto? Eu e a Elê somos bem apaixonados, então você quer começar, eu vou complementando. Pode ser, é como falar de um projeto que a gente, de fato, investe coração, né? Como profissionais de tecnologia, o que a gente sentia muito no mercado? Que tinha muita oportunidade que não seria preenchida, né? Então, tem dados super atualizados que a gente vai ficar com mais de 18 mil vagas de emprego não preenchidas na área de tecnologia nos próximos 2 anos. Então, não é uma coisa... E é uma realidade que o varejo já está sentindo, né? O varejo, quando procura um profissional de digital, quando procura um profissional para fazer uma transformação digital, já sente na ponta essa dor da falta de mão de obra qualificada. Do outro lado, o que tem? Jovem, em situação de vulnerabilidade, jovem de comunidade, jovem de escola técnica, de ETEC, procurando emprego e sem oportunidade. Outro dado, um pouco mais de 8 milhões de jovens vão ficar sem emprego e assim, sem vaga, sem oportunidade. Não é que ele vai trabalhar num subemprego, não vai ter emprego. Então, olha só o tamanho. E quando a gente se deparou com isso, a gente olhou e falou assim, o que a gente pode fazer que gere um impacto real e, de fato, resolva uma questão e que ajude os jovens a se empregar em atividades do nosso mercado, que ajudem a construir as jornadas que nós duas construímos. E aí, daí que nasceu a Liga Digital. E eu lembro que você comentou num dos nossos papos, e eu até falei, pô, guarda isso para falar lá. Falar sobre a empresa. A empresa dá essa oportunidade. Fala, por favor, que você falou, além da inclusão,
uma decisão de negócio, né? A gente está aqui no papo do varejo, né? Varejo no papo. E quando a gente olha para quantidade e para a necessidade do varejo de se reinventar, de fazer a transformação digital, ela passa necessariamente por mão de obra qualificada. É ímpar isso, né? Então, não só trabalhar a transformação social e digital é uma necessidade social, quanto é uma decisão estratégica de negócio. Né? Quem não está nos acompanhando aí, com certeza já passou ou tem hoje esse cenário de oportunidades dentro das suas empresas que não são preenchidas. E do outro lado, olha só, a gente tem uma camada de jovens que estão super tecnológicos, né? Já nascem digitais, já tem o digital no seu DNA. Então, quando a gente olha para oportunidades em tecnologia para jovens, nós estamos falando de uma decisão de negócio que vai impactar a sobrevivência do varejo em médio e longo prazo. E apostar na juventude, apostar nos jovens, em formar talentos, é importante. A gente tem uma frase na Liga que a gente está usando muito, que assim, não existe transformação digital sem transformação social. Porque você não pode colher aquilo que você não plantou no final do dia. Né? Então a gente vai falar bastante sobre isso, hein? E a gente, assim, precisa destacar um pouco, porque toda vez que a gente fala de social, eu acho que, assim, parece que a gente está falando de caridade. Né? E não é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de fazer a associação de pessoas que têm ali um talento a ser lapidado, né? Vocês estão ajudando a capacitar essas pessoas e conectá-las com as oportunidades de emprego. Então a gente não está falando de caridade, a gente está falando de encontrar as pessoas, capacitar as pessoas e aí fazer esse matching dessas pessoas com as empresas que hoje precisam cumprir ou cobrir as vagas ali, não é? É isso mesmo. A gente sempre diz que tudo relacionado à alimentação, tudo é necessário, mas é o fim. O que a Liga quer é o início. Então, o início da jornada desse jovem no mercado de trabalho. Então, como que a gente ajuda ele a se desenvolver? Hoje são mais de 35 professores que dão aula de forma voluntária para dentro do projeto. O nosso nome, ele é um nome muito... Todo mundo quer ser super-herói, né? Quem nunca sonhou de ser o Batman, de ser a Mulher Maravilha? Então, a gente criou esse projeto já com esse objetivo. A gente quer que as pessoas de mercado se engajem e falem, eu quero ser um herói da Liga, que eu quero ser um professor. E, ao mesmo tempo, a gente quer que os alunos que estejam no nosso projeto, eles sejam guardiões. Aí a gente fala que são guardiões de conhecimento. Porque no momento que vocês... passam a dar aula pra gente, e esse aluno recebeu esse conhecimento, ele passa a ser um guardião. Então, ele tem uma missão. Então, esse é o nosso grande propósito aí com o projeto. E como é que a Liga Digital funciona? Assim, eu vou imaginar assim, tem uma comunidade e lá a gente quer desenvolver as pessoas. E aí como é que vocês chegam até aquela comunidade? E como é que vocês engajam essas pessoas? E aí eu acho que tem o começo, meio e fim, né? O começo é você ter acesso, né? Entrar naquele local. O meio é você capacitar as pessoas e depois garantir que elas continuem trabalhando e se desenvolvendo pós interação da Liga Digital. Estou imaginando algo assim. Então, como que é essa dinâmica de vocês? Elas estão muito conectadas, muito mesmo, porque à medida que as comunidades elas têm se aberto, do outro lado você tem hoje mecanismos dentro dessas comunidades que são super aparelhos funcionando em prol da educação. Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem a estrutura do CEL, né, que alguns deles têm ETECs, FATECs lá dentro, escolas técnicas, espaços de coworking. Já imaginaram? Dentro de uma comunidade como Heliópolis, por exemplo, tem um espaço de coworking aberto que você pode usar os computadores, internet, café, água, né? Superestrutura para gravar podcast, mais de 50 computadores para as pessoas usarem livremente. Então, hoje, nosso trabalho é principalmente impulsionar e trazer transformação digital para movimentos que já estão acontecendo dentro das comunidades. E para jovens de escola pública que têm interesse. Então, quando a gente faz uma chamada para trazer alunos, por exemplo, é uma chamada sempre muito aberta e, às vezes, também direcionada. Aberta no sentido de que o jovem vem e ele também se seleciona, e direcionada porque a gente faz isso em parceria com muitas empresas. Então, lá em Manaus, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto lindo em parceria com a Whirlpool e o Consulado da Mulher, que chamou Tech Delas, que era tecnologia e mulheres, e aí foi Tech Delas by Whirlpool e a Liga Digital. Tinham meninas brasileiras, venezuelanas, né, elas aprenderam tecnologia, foram formadas aí por essa parceria com a indústria
E, no final, elas criaram seus próprios negócios, criaram varejos. Uma delas criou uma loja, um e-commerce de cosméticos, porque ela já era cabeleireira com a mãe. A outra já fazia docinhos, aí criou um e-commerce para vender isso. Então, você vê que as coisas elas estão muito conectadas à medida de que existem espaços de transformação digital hoje, existe o jovem que já está absolutamente digitalizado com a internet, tem aluno nosso que sobe na laje para assistir a aula, para pegar a internet da padaria, com o celular. No final do dia, a gente tem uma missão, que é formar e empregar. E aí, do outro lado do varejo, precisando de mão de obra. Então, esse papo aqui, ó, tá dando um super match. Porque se a gente forma para empregar, a gente também forma em conteúdos mais curtos, mais direcionados, né? Mais prontos para aquilo que o varejo está precisando na ponta. O que você falou agora é assim, a gente está no mundo que está se digitalizando, né? Internet para todo mundo, celular, você acessa qualquer conteúdo e tal. Mas você falou do menino que sobe na laje para pegar o sinal. Então, assim, às vezes não tem infraestrutura lá para a pessoa, né, ter acesso ao que está sendo disposto ali, né? Então, não é fácil, né? Não é fácil. Tem barreiras no meio disso tudo, né? Sim. Não, sem dúvida nenhuma tem, mas uma coisa que me chamou a atenção, que ela falou da seleção, que eu achei muito bacana, é aberto, e eu acho que naturalmente os jovens vamos lá, os jovens que chegam até vocês já têm esse interesse em se desenvolver, Uma predisposição em se desenvolver, se interessar, em mudar aquela realidade dele. Então, acho que é meio que uma seleção natural que vai acontecendo ali, para que os melhores fiquem para vocês, para que vocês consigam atrapalhar. E aí a gente tem aquele lance tem um monte de diamante bruto ali que precisa ser lapidado, né? Os diamantes, eles chegam até vocês, né, por si só. Então eu acho que essa seleção ajuda muito, esse interesse, esse desenvolver do jovem, querer se desenvolver já ajuda muito. E aí a barreira que a gente fala de tecnologia e tal, comunidade. Eu nunca imaginei que teria 50 computadores, estudo de podcast como esse, dentro do Heliópolis. Também nunca imaginei. Né? Agora, tem vários tipos de barreira, né? Tem até um caso que é o seguinte, a minha esposa, ela trabalha numa comunidade fazendo um serviço social, onde ela ajuda a empregar jovens ali da comunidade. E aí, assim, um dos desafios lá que ela enfrenta é o seguinte, tem um caso recente onde uma menina chegou com a mãe para se cadastrar no programa onde você entre aspas, se capacita para correr ali pelos processos seletivos, né? Então, eles dão esse treinamento. E aí, a menina acho que tinha 15 anos de idade. E ao se cadastrar, a menina tinha dificuldade de escrever o próprio nome. Dificuldade a grafia, assim. E foram ajudar, e a menina ainda escreveu o nome errado. Então, assim, talvez a gente esteja falando aqui de um extremo, né? Mas existem, eu imagino, inúmeros desafios que você nem consegue mapear, e na hora que você vai emplacar ali a sua iniciativa, você começa a ver que, assim, pô, não tinha pensado nesse desafio, naquele desafio, no outro desafio. Mas, claro, de novo, acho que aqui é um caso extremo, né? A Edi até comentou que vocês se referiram a algo como um pilar, ou como uma pirâmide, né? Ele que me falou algo assim. Existe a base da pirâmide, onde você tem pessoas que estão muito carentes em vários aspectos. Tem o meio da pirâmide das pessoas que estão mais ou menos desenvolvidas ou com um potencial de desenvolvimento mais rápido, algo assim. Vocês me citaram algo assim, sim. Não é? Quer tocar nesse... Comentar? A gente tem, quando fala de transformação social, né, tem os extremos. E aí, os extremos, eles são sempre utilizados para invalidar uma atividade, às vezes. Então, eu não vou contratar aqui um jovem de periferia porque tem a criminalidade. Eu não vou contratar um jovem de periferia porque ele não sabe ler e escrever. E aí eu uso a minha história, né? Uma menina que cresceu na favela e que 15 anos depois foi eleita profissional do ano de tecnologia. E como que eu consegui isso? Com uma oportunidade. Sem uma oportunidade, eu ia estar lá ainda, com certeza. Porque a gente precisa trabalhar para sustentar a família, para se sustentar, né? Até me emociono para dividir isso com vocês. Porque dentro desses extremos, você tem uma camada enorme de jovens de escola pública que moram em comunidades, que estão prontos para mudar o rio das suas vidas.
que estudam, é jovem que se conecta do ônibus. Vocês precisam entrar nas aulas, assim, as aulas que são online, o menino tá no ônibus com foninho, ele faz o trabalho, ele manda a mensagem 1h da manhã, apresentando o TCC, ele pergunta se ele pode entrar mais tarde, ele vê a aula gravada, ele tira dúvida. A gente teve recentemente um encontro de super-heróis, né? E um dos nossos super-heróis, o Rio, ele é superintendente do Banco Santander. E ele tá às 9h da manhã, às 8h da manhã, em qualquer lugar que a gente precisa, em qualquer lugar para dar aula presencial para os jovens, gratuitamente. Superintendente de banco. E ele falou, olha, eu dou aula na Liga Digital e eu dou aula em outras universidades. Os alunos da Liga são alunos interessados. São alunos que perguntam, enquanto numa universidade que o cara está pagando 4, 5 mil reais para fazer o curso, e eu sei porque eu também dou aula em universidades grandes, né? O cara está pagando 4, 5 mil reais por mês para fazer um curso. Às vezes E ele ele abre a câmera, né? não abre a câmera, se ele tá lá, ele tá desinteressado, ele tá no celular. Entra com um jovem de comunidade, leva esse conteúdo, o olho brilha. Então, não é só a minha experiência, o Rio dividindo isso com a gente lá nesse encontro, né? Que os alunos da Liga são mais participativos. Porque você tem uma camada na sociedade de jovens que, de fato, está pronta para dar o próximo passo. Que, de fato, entende, que está habituado, que é digital e que precisa de educação e oportunidade. Acho que para complementar, Elê, uma coisa que é importante também é que quando a gente fala dos jovens, quando fala 16 anos, 17 anos, a pessoa fala prova, todo mundo fala, nossa, prova. Então, a gente tem que se provar o tempo todo, né? E principalmente para eles. Então, o que a gente já eliminou do nosso modelo de educação é não tem prova para entrar. Ele não precisa, ele precisa ter boa vontade e vai preencher um link ali, que ele vai colocar todas as informações que a gente vai perguntar, e depois disso vai passar, antes de vir vai entrar e dar aula, a gente tem uma equipe hoje de voluntárias que é de recursos humanos. Então, elas vão fazer toda uma análise ali daquele jovem. E aí eles perguntam sobre a família. Então, eu acho que uma coisa que é importante, às vezes, muitas pessoas falam assim, Edi, você viu lá aquela empresa gigantesca lá que tem um buscador na internet, os caras abriram um curso. Olha, o Banco X abriu um curso de digital. Pode até ser, só que o nosso objetivo não é só colocar o curso lá. A gente faz todo um trabalho de acompanhamento dele. Depois que o jovem, primeiro na metodologia de ensino, né? Ele vai receber um curso de marketing digital, ele vai aprender a editar um videozinho, vai aprender a mexer com o celular, tá? Editar um vídeo, subir, postar, patrocinar. Isso com todos os nossos recursos. A gente ensina ele ali com o que tem. Aí depois ele fez esse curso aí com 6, 7 professores envolvidos sobre marketing digital. No término desse curso, ele tem que fazer o que ela tá chamando, que a Elê está chamando de TCC. Ele vai fazer uma banca, ele vai apresentar o projeto dele, ele vai mostrar que ele criou ali uma frutaria, uma sorveteria, seja lá a ideia que ele teve, e ele vai defender isso lá para essa banca. E aí vai ter lá desde o Rio, né, que é o super top aí no Santander, mas a gente tem um dos professores que é o Igor, que é da Warner. Então, ele já cuida do Batman, né? Então, ele já tá na liga. A barra tá lá em cima. A barra tá em cima. É um cara genial, um dos professores que talvez, assim, que faz a galera entender na veia o que é marketing. Então, um cara muito bacana. Ele tá na banca, ele questiona, o jovem responde. Então, é uma coisa muito legal. E aí, no momento que ele fechou o TCC, que ele foi aprovado ali, aí sim, eu entrego o certificado para ele. Tá assinado lá pela gente e que tá garantindo a parte dele. Além disso, terminou o curso, a gente orienta o RH, como criar um LinkedIn, se ele for numa entrevista de emprego, o que ele tem que se vestir, como ele tem que se comportar, como ele vai ter que, enfim, a gente tenta dar toda essa sustentação durante um ano que ele tá com a gente, essa frente do RH, ela é muito ativa. Então, se em algum momento ele deu algum deslize ali, a gente está ali tanto pela empresa, né, porque aí esse RH também ele é muito ativo com a empresa que contratou, para perguntar como que tá nosso jovem aí, tá indo bem, não tá, o que tá acontecendo? Porque aí em cima desse feedback, a gente volta pro jovem e fala, olha, vamos corrigir essa rota aqui. Então são coisas aí que é para aprimorar esse jovem conosco. E dentro da empresa, eles entram como? Como tipo jovem aprendiz, aquele programa, e depois passa por uma efetivação? Ou tem algum outro tipo de contratação, enfim? Esse ano a gente está aprimorando, a gente vai criar o nosso programa de estágio, mas assim, tem de tudo. A gente tem desde a Infracommerce, que contratou um jovem para embalar, e ele só precisa da oportunidade de começar, então, que foi embalar, e a gente tem jovem que já entrou, igual o Gabriel, que eu gosto sempre de relatar, que começou como quase um web designer ali, fazendo um pouquinho de tudo, e hoje ele já se avançou tanto nesses quase 4 anos, que ele já é quase um líder ali da área de tecnologia da empresa que ele está trabalhando. E o que eu acho mais bonito do Gabriel, da Ágata, que são jovenzinhos dos nossos projetos, que eles entraram no mercado de trabalho,
Tem uma coisa que dizem, né? Esses jovens de hoje em dia, eles pulam de galho em galho, né? Por X dinheiro, o moleque trocou de emprego. O que é interessante do nosso projeto é que esses jovens que conseguiram empregabilidade, eles estão há muito tempo. Então, 4 anos para um menino de 16, 18 anos, né, Ele? Então, você vê a fidelidade que ele tem. E às vezes a gente quer dar um passo maior para ele, tá falando, vamos, e ainda eles estão ali presos, porque realmente eles têm esse amor aí pela empresa que deu oportunidade para eles. Sensacional isso, né? Essa estrutura toda aí eu não imaginava, né? Quer dizer, você tem todo o programa, você tem a banca, o TCC, assim, não é brincadeira, né? A gente não tá falando de uma brincadeira aqui, né? O negócio é sério. E não só brincadeira, mas o lance eu acho que você pegou um ponto muito legal. Não é caridade, sabe? E uma outra coisa que elas comentaram. Eu não quero só desenvolver, eu quero empregar também. Então eu acho que assim, vai muito além do que a gente escuta por aí, outras iniciativas e tal. É um trabalho assim... E tem um outro ponto que eu acho, sensacional. Referência de vida, ou referência. Eu acho que assim, a gente, ser humano, eu acho que a gente é produto das nossas referências. Você tem uma referência dentro da tua casa, dos teus amigos do bairro, dos teus amigos da escola, ou dos ambientes que você convive, no trabalho, né? Então, muitas vezes, você tem um jovem que ele não tem grandes ou boas referências, e talvez só falte isso, sabe? Eu tenho amigos de adolescência que, assim, tiveram um rumo completamente do meu. E eu acho que por sorte, assim, eu consegui ter um pouco de boas referências, e essas boas referências para mim se transformou em algo que eu quis alcançar. Claro que eu não tinha ideia de onde eu podia chegar exatamente, eu nunca... Assim, hoje eu me considero uma pessoa com muita sorte, né? Construí uma vida profissional muito boa, mas eu não mirava exatamente tudo isso que eu conquistei. Agora, eu olhava para algumas coisas no mercado, algumas profissões. Eu até hoje assim, sou fascinado por ler biografias, né? Então, desde aquela época eu já lia muito, gostava de ver essas histórias e a posição que a pessoa tá. Isso, para mim, virou uma referência. E eu tava em busca, o que aquele cara tem? Como que ele conseguiu? E você vai ali buscando aquilo. O inverso também é verdadeiro. Na época de novo, de adolescência, eu lembro da época de escola, tantas coisas erradas que eu fazia, que hoje até assim pensando, por que eu fazia aquelas coisas? Porque tinha o grupinho dos amigos populares, e aquilo era o legal. Aquilo era uma referência para a época. Então, à medida que você vai dando mais referências pro jovem, você vai dando uma outra perspectiva de vida. Vocês falaram sobre o jovem vir até a Faria Lima, fazer uma visita numa empresa e ver um ambiente que ele nunca imaginou na vida. Uma máquina de café, o cara olhar e falar, né? Isso são referências, isso destrava potencial, destrava o querer, não é? Faz sentido o que eu tô dizendo? Não, total. Você não pode almejar uma coisa que você nunca viu, você não conhece. Né? Você só vive naquilo, então você não... Se a minha realidade é essa, pra mim tá ótimo isso aqui. A hora que você tira esse jovem para uma outra experiência, apresentando para ele um mundo completamente diferente, aí vira pro cara, eu quero isso. Né? E é exatamente isso que nós estamos falando aqui, para mim é sensacional. Recente, a gente fez uma visita acho que ele falou um pouco, mas fizemos uma visita no TikTok, né? E aí, assim, praticamente, eles contaram que eles não dormiram. Todos, a gente tava numa van, acho que tava com 15 meninos, né? 15 pessoas lá, dos jovenzinhos, eles disseram que não dormiram, que era o sonho da vida deles estar no TikTok. Então, quando eles chegaram lá e foram recepcionados pela diretora do TikTok, mostrou a empresa para eles, se vocês não imaginam a alegria deles, assim. E por quê? Na cabeça deles era só lá o negócio, só né? Festa. Então, só festa, isso que é importante também, porque eles imaginavam uma empresa totalmente disruptiva, e não é isso aqui. Você vai na Faria Lima, é um escritório como qualquer um outro. É uma empresa. É uma empresa. Exato. E aí vem no sonho deles, que a primeira coisa, quando eles saíram de lá, ele falou assim, o que a gente precisa fazer pra gente chegar até aqui? Será que a gente consegue vaga de emprego aqui? Tem estágio? O que tem? E foi muito legal, porque a pessoa do TikTok nos orientou, né? Dali, como que os nossos jovens podiam passar por todo o processo. Então, assim,
Eu acho que essa oportunidade do nosso projeto, que é a gente dar aula, a gente dá todo o acompanhamento, e além disso, a gente tenta tirar ele do ambiente onde ele vive para conhecer outros lugares, é muito legal. Então, a gente tem essas visitas técnicas, então quem está assistindo, que tiver empresa, que quer receber nossos jovens, é de super bom grado. Eles gostam demais. Então, é uma forma deles entenderem o negócio como um todo. Eles foram na operação da Infracommerce, eles não imaginavam, igual aí ele falou, era blocado. Eles falam, nossa, mas aqui tá separando comida, ali tá separando joia, mas como funciona aí o transporte? Então, e é legal, porque como eles viveram isso, a gente ensinou eles a criar um pedidinho, criar a loja virtual deles, onde eles vão no correio com a caixinha deles entregam, e eles veem uma operação tão grande quanto a de uma infra, eles ficam extremamente impressionados, né? Você pegou um ponto, Ricardo. A gente não pode sonhar com aquilo que a gente não pode ver, né? Então, à medida que a gente leva o jovem da comunidade para fazer uma visita, né, numa grande empresa de tecnologia, a gente esteve com eles já na Vitex, a gente esteve com eles na Infracommerce, no TikTok, na Juliana Flores. Ele vê e aí ele personifica o exemplo. Então, para contar para vocês uma das histórias que eu vivi, que eu me emociono e eu vou tomar cuidado aqui para não chorar. A gente esteve recentemente numa comunidade em São Paulo, não sei de onde você está ouvindo esse podcast, a gente está gravando aqui em São Paulo. Recentemente, há 4 dias atrás, a gente esteve numa comunidade da Brasilândia, que é uma das maiores periferias do mundo, em termos de estrutura, né? E aí, um dos super-heróis que foi conosco, Rodolfo, cresceu na Brasilândia. E ele entrou, ele subiu no palco de bermuda, de camiseta, e ele falou assim, olha, eu sou head de e-commerce, eu tô nesse mercado há 15 anos, eu já passei por tênis, numa operação chiquérrima, ele contou gringa, eu já passei por beleza, eu já passei por brinquedos, eu fui head de e-commerce da ReHap, eu fui head de e-commerce da Vans e tal. E aí no final ele falou, e sabe onde eu cresci? Na rua tal, na Vila do Sapo, eu cresci aqui, no mesmo bairro que vocês estão hoje. E o que me ajudou a mudar de vida? O que me ajudou a virar head dessas grandes operações? O conhecimento que eu adquiri no digital. Então, a hora que ele contou isso, assim, os alunos assistindo, a gente estava com um grupo grande, tinha mais ou menos 60 alunos e pais assistindo ali, que vão entrar nas nossas turmas agora. O olhinho deles brilhava, porque a gente não tem referência, né? A referência da TV é o advogado, o médico, o empresário é sempre o bandido, né? Quando eu falo de marketing, de telemarketing, pra galera da comunidade, todo mundo associa, né? Telemarketing, o telefone, e-commerce. Nem minha mãe sabe direito o que eu faço, eu tô fazendo isso há 18 anos. Então, imagina pro jovem de periferia. Então, a história conecta. Quando eu conto a minha história, quando o Rodolfo entrou lá na Brasilândia, contou a história dele, isso faz o jovem olhar e falar, não, eu vou estar ali, ó. É possível. Ele se identifica. É pra mim também, é possível. Eu não preciso ir pra Harvard, né? Pra trabalhar na Vans. Quer dizer que eu tenho que só quem tem muito dinheiro, formou em grandes faculdades. Não. Olha lá, ele cresceu aqui na Vila do Sapo e agora ele tá trabalhando na Vans. Então eu também quero, eu também vou. E essa coisa da inspiração. Isso aqui é uma fórmula que precisa ser associada à oportunidade. Então, a gente tem a etapa da educação. A gente traz com os super-heróis, com as histórias, a etapa da inspiração. Então, é uma educação técnica, um conteúdo programático bem desenvolvido que a gente entrega na Liga Digital. A parte de inspiração e a parte psicossocial com as psicólogas e com as histórias. E falta uma parte que é que a gente veio buscar aqui no varejo. Você que é do varejo, presta atenção agora. Falta uma parte disso, que é a oportunidade. É a empregabilidade. Porque se eu não tenho um emprego para colocar em prática aquilo que eu aprendi na Liga Digital, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Vou trabalhar com o quê no final do dia, né? Então, a gente tem alunos incríveis com mega de um potencial. O Gabriel, por exemplo, que está há anos aí, né, das nossas primeiras turmas e agora já está em grandes empresas. Esses dias a gente se encontrou, ele falou, nossa, Ele, tô abrindo uma startup. Assim, assim, assim. Você conhece alguém que eu possa apresentar a minha startup? Falei, cara, agora. Vou marcar aqui algumas reuniões para você fazer um pitch, para apresentar a sua startup. Olha o ciclo. Que incrível, né? Um aluno da Liga que começou os primeiros passos conosco, agora está empreendendo e pensando em empreender e buscando investimento para sua startup. E no varejo, a gente tem um ponto que precisa muito de conexão, que assim, o varejo está passando por um processo de transformação digital forte. Uma necessidade de se reinventar. Quem é que está mega conectado? Quem é que já nasceu nessa geração e que já está mega conectado com a mente do consumidor? O jovem de tecnologia. Então, o que a gente busca, e a oportunidade, a gente é super grato por estar aqui conversando com vocês e com quem está nos assistindo, é a oportunidade que vai fazer esse ciclo funcionar.
Porque daí ele começou a trabalhar, gente, ele voa. Show. Então, ó, fica a dica aqui. Agora eu vou até dar um close naquela câmera ali. E recado, você é do varejo, certamente você depende de pessoas capacitadas. A gente tem um caminho aqui, então repete aqui qual é o processo para quem hoje está no varejo e quer conhecer o caminho para empregar essas pessoas ou para conhecer os candidatos dessa iniciativa. Pelo site da Liga, então aligadigital.com, ou através do nosso LinkedIn, eu e ele é muito ativa também nas redes sociais, e o Instagram da Liga. Então, a pessoa mandando mensagem lá, a gente tem uma equipe hoje que dá todo o apoio aí para encontrar. A pessoa vai descrever o que ela precisa e a gente vai olhar no nosso banco para ver se dá match aí com a empresa. Boa. Nosso Instagram é @_ a Liga Digital. Quem estiver fazendo aqui a legenda, depois coloca, a gente bota nos comentários. Isso, eu ia comentar. Importante, se conecta, procura o pessoal aqui do Varejo no Papo, eles trazem pra gente. Encontrar formas de associar isso. E as pessoas estão num lugar, muita gente quer apoiar, né? Quero fazer a diferença no mundo. Eu entendo que eu preciso fazer a diferença no mundo, mas eu espero que um terceiro faça. Eu espero de um governo, eu espero de uma grande organização. Você nunca é parte da solução, né? Não. Você fica sempre terceirizando. Alguém vai fazer. Acho que até inconscientemente. Sim. Né? É isso mesmo. Alguém vai fazer. Eu sou um pequeno varejo, eu sou um médio varejo, eu sou um grande varejo. Ah, não, já tem uma área que cuida disso. É responsabilidade de todos nós. A gente precisa assumir esse protagonismo e fazer uma chamada mesmo para o protagonismo e dizer como eu posso fazer a diferença hoje. Olhando para os nossos times, olhando para a estrutura que a gente tem dentro do varejo, olhando para o nosso planejamento de médio prazo. Poxa, minha estrutura hoje não comporta. Mas e aí, né? Eu quero abrir capital? Então, a gente sabe, hoje ESG é completamente obrigatório para as empresas de varejo que estão crescendo, que querem abrir capital, né? É parte, inclusive, de qualquer processo de governança. Sustentabilidade, envolvimento social e envolvimento com causas que fazem sentido, né? Então, não só é uma decisão, e aí eu repito o que eu falei lá no início, apoiar o social, encontrar uma causa que faça diferença, é uma decisão estratégica de negócio, né? Hoje, nós, como Liga Digital e uma série de outras instituições, estão aptas a receber uma captação do imposto das empresas. Então, as empresas que estão dentro de uma parcela do lucro real presumido podem separar 2% do seu investimento e doar para alguma instituição e acompanhar esse processo. 2% do seu imposto. Então, o imposto devido para o governo pode ser dividido ou destinado a uma causa social e você ainda ganha uma vantagem do governo. Por destinar 2%, você abate 2,65% do imposto. Olha só, então, a empresa tem um ganho fiscal por destinar um recurso e ela ainda pode acompanhar o uso desse recurso, né? Como parte da Liga Digital, assim como parte de outras instituições, você pode acompanhar contas abertas, entender para onde está indo o seu investimento, e isso faz toda a diferença. Quando você escolhe ser o protagonista de uma transformação. A gente fala isso o tempo todo pro jovem, né? Você é protagonista da sua vida, da sua mudança, essas histórias. Quando o Rodolfo Vieira vai lá na Brasilândia e conta como ele protagonizou a mudança da sua vida, quando eu conto da minha. Mas e o pessoal do varejo, né? Quando a gente olha, a gente está olhando para o problema, mão de obra, para o problema, dificuldades financeiras, a gente está olhando para a solução disso. Problema social ou a solução do problema social? Então, é um gatilho que a gente precisa se pensar o tempo todo e esse convite para vir fazer parte do movimento da Liga Digital, de outros movimentos, para ser parte da solução. E as empresas que podem converter parte dos impostos ou direcionar, né, para a causa social, qualquer empresa? São empresas específicas? Hoje, quase qualquer empresa pode fazer essa destinação. Pessoas físicas também podem fazer essa destinação. Sempre procura ali entender, né, dentro da legislação. Ou nos procura como Liga Digital. A gente hoje tem um time de advocacia que apoia, que orienta, um time voluntário da Izuca Advocacia, que é um dos maiores escritórios de digital do país. Eles são voluntários na Liga e eles apoiam as empresas que querem investir com segurança. Então, a gente tem um time hoje de advogados especializados, voluntários, para apoiar as empresas na destinação, e um time de contabilidade também, a Contábil Bandeirantes, uma super contabilidade, muito incentivada pelo Márcio Kurmihan, da Netshoes, e toda a estrutura ali, nos apoia voluntariamente para dar essa destinação correta. Então, vejam, a gente tem aqui um pedaço da solução. Agora, o que falta? O varejo levantar a mão e dizer assim,
ok, eu vou empregar os jovens, eu vou apoiar, eu vou dar oportunidade, porque aí a gente faz a mudança de verdade. Quando a gente vê um Gabriel, que começou com a gente, agora está em grandes empresas. Quando a gente vê uma Ágata, já está 3 anos na mesma operação, ela nos procurou e ela falou assim, nossa, que legal, eu faço isso na minha operação, eu faço aquilo, eu quero fazer outra coisa, eu quero oportunidades, eu quero olhar para isso. Esse brilho no olho, ele tem uma metodologia. Né? Ninguém chega lá, a Elê não chegou aqui do nada. Quantas Elês não estavam também na comunidade com o mesmo tipo, com a mesma inteligência e tudo mais? Foi muito mais sorte do que mérito. Muito mais sorte no sentido de que eu não fui alvejada por uma bala, né? Eu fiquei grávida lá na adolescência, eu tive o mínimo de formação na escola estadual que eu estudava. Isso me trouxe até o Terra Empresas, que estava abrindo uma vaga no call center. E aí eu abri por ali. Mas quantas Elês não poderiam também estar hoje aqui? Profissionais de tecnologia, quantas Edis, né? Quantos profissionais a gente perde todos os dias? Quantos futuros brilhantes a gente perde? Então, você parte da solução é, de fato, assumir esse protagonismo. Falar assim, olha, eu vou atuar aqui dentro do meu varejo, independente do tamanho que ele tenha. Então, o grupo DPSP, Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, fez uma jornada linda com a gente, né, Edi? Quer contar um pouco? Curso. A gente fez um curso com eles, foi mais de 4 mil jovens que fizeram as inscrições, e o nome do projeto Vencer Dev. Então, praticamente assim, todos que se candidataram para fazer o curso tinham uma camiseta com Vencer Dev no peito. A gente fez o curso, foi legal, porque chegou uma fase do projeto, pelo menos 50% dele, que até então dava com o celular. Mas chegou os outros 50% que não dava mais para ensinar programação com o celular. Aí a gente teve um grupo de empresas voluntárias que doaram computadores. A própria Drogaria São Paulo viu que a necessidade disso e fez também um aporte mandando computadores para esses jovens. Então, assim, a gente abre muita oportunidade. Eu acho que cabe cada empresa, né, dentro do seu negócio, pensar. E esse da Drogaria São Paulo é legal contar, porque ele foi muito personalizado. A gente não tinha programação no nosso escopo de trabalho, a gente dava de marketing, e a Drogaria São Paulo, e e-commerce, né, marketplace, a Drogaria São Paulo falou, não, eu quero fazer um de dev. E aí a gente falou, mas de dev? A gente já pensou nessa dificuldade do computador, e eles disseram, não, se chegar nessa barreira, a gente rompe essa barreira. O que a gente quer fazer é esses jovens chegar até o final do término do curso. E foi super legal. Todos eles formaram, depois fizeram uma visita técnica. O CEO da Drogaria São Paulo abriu o curso, também contando uma história lindíssima de vida, né, para eles. Então, que deixou eles ainda mais empolgados. Então, sim, depende muito da empresa. O que a empresa está querendo? Ah, ela quer um curso da Liga Digital muito focado em atendimento? Vamos ver quem são nossos professores que têm esse know-how e pode dar esse curso. Então, a gente está super aberta aí a trazer oportunidade. Quantas pessoas já passaram pela Liga e foram empregadas? Hoje são mais de 8 mil jovens que passaram pelo projeto, 25% já empregados. A gente tem um volume de jovens que hoje empreende, que isso também, no nosso YouTube, tem uma história da Raíza, que é de uma empreendedora da comunidade, que ela praticamente transformou a vida da família. A mãe fazia já artigos de artesanato em casa, ela transformou tudo isso num grande e-commerce e vende via marketplace. Tudo que vocês imaginar, de bolsa de, como fala, de crochê a chinelinho personalizado. E hoje ela não quer. Hoje ela não quer estar no mercado porque ela achou, ela é uma empreendedora nata, essa menina. Então tem de tudo. Mas como a Elê começou, eu acho que o nosso maior desafio é, de fato, a empregabilidade. A gente vem formando, mas ainda a gente sente, até porque a gente usa uma frase também muito importante na Liga. Visibilidade. A visibilidade nossa, né? Estamos aqui, é para gerar empregabilidade. Então, tudo que a gente faz com o projeto, a nível de visibilidade, não é para a Edi, para a Elê, para todos esses professores que estão envolvidos. O que a gente quer fazer é que o mercado entenda e na hora que precisar, preciso de um jovem aprendiz. Será que é um jovem aprendiz que você vai precisar mesmo? Porque quantas vezes a gente, no mundo corporativo, teve um jovem aprendiz que ele entra lá e fala, vai lá para a portaria, vai lá atender telefone, vai lá fazer alguma coisa que não é tão relevante. E a gente não quer que os nossos jovens sejam isso. A gente quer realmente especializar eles para que quando eles entrem dentro de uma empresa, é um assistente de web designer, é um assistente de e-commerce, o que ele pode ser? Então, para que a gente traga para o mercado jovens qualificados aí, né? Que dá um salto um pouco maior. Edi, você comentou uma coisa agora, eu acho que vou comentar e você, por favor, complemente. Você falou, olha, as empresas buscam esses jovens, mas com uma roupagem de
dar oportunidades, mas não direcionar esse jovem para onde deveria ser de direito. E aí tem um termo em inglês que a gente já escutou muito no passado de greenwashing. Ou seja, a gente empresa, levanto a bandeira de ter a inclusão, ter um programa, só que na prática não é nada disso. Como fazer para que as empresas realmente se engajem, comprem essa ideia e faça que aquele rapaz, que seja jovem aprendiz ou não, que venha da liga como um assistente de web designer, ou como um assistente de marketing, ou um redator, um e-commerce, enfim, que realmente aprenda ou desenvolva essa atividade. Eu vou contar por caso pessoal. Hoje a central de atendimento da empresa onde eu atuo, a Ikezaki, 100% do nosso time de atendimento, ele é da liga. Porque primeiro que eu voltei, né, eu estava estava em um outro desafio, aí voltei para a Ikezaki, cheguei lá e minha equipe não existia mais. Todo mundo que eu tinha construído lá, que estava cuidando da operação, não estava mais. Aí quem sobrou? Eu falei, nossa, a equipe de central de atendimento. Vou dar oportunidade para essa galera que ficou até aqui. Então vai você para o cadastro, vai você me ajudar no marketing. Tirei as meninas da central. Eu não tinha ninguém. Aí eu falei, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso de pessoas que tenham uma pegada digital. Eu preciso de pessoas que saibam escrever, que entendam de redes sociais. Aí eu falei, Elê, é loucura minha? Vou pegar uma que já estava há muito tempo lá, vou promover ela e vou trazer 100% do atendimento com jovens da Liga. E hoje 100% da Ikezaki, há 2 anos, é jovens da Liga. A gente saiu de uma classificação de bom no RA 1000 do Reclame Aqui para bom, né, para o RA 1000 do Reclame Aqui. Mas por quê? As meninas, elas sabem responder. Se precisar mandar uma cartinha lá, escrever um textinho bonitinho, elas criam a arte, elas personalizam, elas mandam imprimir, elas fazem de tudo. Mas por quê? Elas aprenderam tudo aquilo. Elas aprenderam essa parte dentro do curso. Então, assim, o que precisa, na verdade, é uma oportunidade. E o que eu noto, não só com jovens da Liga, com jovens de mercado de forma geral, eu trabalho no varejo, né? Então, eu tenho hoje praticamente 50% do meu time, ele vem de loja física. Quantas vezes a gente trabalha de loja mesmo, do chão de loja da nossa perfumaria? Às vezes também tem jovens talentos que estão dentro do varejo, mas estão lá. Aí, no final das contas, eles vão fazer uma faculdade, ninguém acompanha, aí ele vai para o mercado para depois até, às vezes, voltar para a empresa e com um cargo maior. Mas será que o RH está olhando essa galera que está estudando ali, que começou? O varejo é uma porta de entrada, né? Quando você quer começar a trabalhar, você vai ser empacotadora, você vai ser, como fala, repositor. É uma oportunidade, o varejo te dá essa oportunidade. Só que eu acho que falta, às vezes, no varejo esse acompanhamento dessa pessoa que está lá no chão. Então, eu acho que isso abre a oportunidade. E essa pessoa que está lá é um jovem, talvez, da liga, que está ali tentando buscar a oportunidade. Então, eu acho que é um desafio grande aí das empresas olhar de forma mais para o time de trabalho e oportunidade no mercado e conhecer esses projetos, não só o nosso, como vários projetos incríveis que a gente vem acompanhando, né, Elê? Sem dúvida. Eu lembrei, você falou, no grupo DPSP, Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, uma parte dos jovens do Vencer Dev foi formada pelo time de chão de loja, pelos repositores. Eles falaram assim, eu quero trazer uma parte do meu time que hoje está no chão de loja, que vai se formar e virar dev. Olha só, desenvolvedor, programador. Então, é também um olhar para quem está no time, né? O varejo tem uma base, uma formação de base. E o profissional, quando ele cresce dentro da própria empresa, ele é outro tipo de profissional. A entrega dele é outro resultado, né? Ele tem amor pelo que ele faz, né? É um case muito legal e uma empresa que nos apoia há muitos anos é o Instituto Credit Citrus. A própria Credit Citrus, o site do Instituto Credit Citrus, quando você entra hoje, foi um aluno da Liga que fez. Olha só, e aí, um dia a gente estava num evento, se não me engano, e-commerce Brasil, e aí o jovem estava conosco, porque eles são convidados, né? Empresas como e-commerce Brasil, como VTEX Day, convidam os nossos jovens para ir aos eventos, grandes eventos, convidam gratuitamente, né? E às vezes dão um ônibus, dão um lanche para a gente levar e tudo, jovem. E aí a gente estava num evento desse, numa roda de conversa, e o jovem falou, como um super-herói, falou, não, você viu o site do Instituto Credit Citrus? Olha, eu que fiz. Olha que legal, e abriu e começou a mostrar. Então, a oportunidade, de novo. E a gente tem a sorte de fazer isso, de não fazer isso sozinho. Porque, de novo, a transformação social, e aí até se você puder, meu amigo, fecha aqui pra gente falar sobre isso, olho no olho com quem tá assistindo a gente agora. A transformação social, ela não é feita por um movimento isolado.
Ela não é feita por fora, não vem de um governo, já falei disso, não vem de fora, ela é feita por quem está ali, ó, barriga no balcão, varejo, pela indústria, por quem precisa da mão de obra. A transformação social e a transformação digital estão muito associadas. Quando eu tenho, por exemplo, um Instituto Credicitrus que apoia a Liga Digital, que contrata o jovem, que deixa o jovem desenvolver um site que ficou lindíssimo, que investe, aí eu tenho de verdade um ciclo sendo realizado de maneira muito efetiva. Eu tenho o conteúdo, a oportunidade, a empregabilidade associada a ele. Senão, eu só tenho uma iniciativa isolada. E aí, iniciativa isolada, tem um monte, né? A gente não está falando aqui de uma ação, a gente está falando de um movimento. Então, quando o Varejo no Papo nos convida, e a gente está super honrado de estar aqui para falar com vocês, é um convite também, e é um convite a vocês que também se aproximem, né, de movimentos como a Liga Digital, que também se tornem parte da solução. Porque se eu não sou parte da solução, eu estou em que lado? Um desafio para a gente pensar, né? E como você fez O papo tá tão bacana que eu não consegui um espacinho para dar um recado pro pessoal que tá ouvindo a gente ou assistindo, para se inscrever no canal, ativar o sininho, ver os outros episódios que estão muito bacanas. Tem um episódio que você comentou agora da transformação digital que o varejo está passando. E a gente teve um papo muito bacana com o Wilmo Caldas, da High Partners, que teve o olhar do investidor em relação ao varejo, como que eles estão vendo isso, e o impacto da tecnologia fazendo essa transformação dentro do varejo. Então você vê que, de uma forma ou de outra, está tudo conectado da mesma forma que você falou. Então, gente, olha só, papo tá muito bacana, tem muito conteúdo nos outros episódios. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, siga as nossas redes sociais, que eu tenho certeza que vão ter muitos insights valiosos, e você vai ser aquele cara que vai conseguir, aquela pessoa, homem ou mulher, que vai conseguir na rodinha soltar um insight ou outro e vai ser visto de forma diferente. Tenho certeza disso. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida. Quais são as áreas que vocês estão explorando? Então, a gente já falou sobre marketing. A Liga Digital está formando ou capacitando pessoas para quais áreas do varejo? Eu fiquei com essa dúvida. Hoje, focado de cursos, nós temos de e-commerce, marketplace, tecnologia, né, que de tech, e marketing digital. marketing digital geral. Boa, boa. E se vocês pudessem elencar grandes desafios, eles estão mais do lado das empresas que precisam abrir vagas para essa galera, ou está mais do lado dos jovens que precisam se dispor a participar dessa iniciativa? Onde que está o grande desafio da Liga Digital? Eu acho que durante esses anos, foi 4 anos aí meio, né? Acho que várias coisas, a Ilê conta desse curso que a gente fez em Manaus, mas um desafio a gente não imaginava, que a gente teria no grupo refugiadas. E aí a gente falou, e agora, o que a gente precisa? A gente precisa de uma equipe mais de RH, mais ativa. Como a gente vai fazer isso? Então, a cada curso, a gente brinca que a gente não ensina, a gente aprende. O tempo todo a gente está aprendendo. E eu acho que esses professores hoje, e eles gostam de dar aula de forma voluntária, e por causa disso, é uma coisa que talvez eles não vão pegar na faculdade, como ele falou, é totalmente fora desse escopo. Então, quando a gente fala do nosso desafio hoje, eu acho que assim, a gente constituiu um grupo muito forte de pessoas que querem e que são envolvidas pela causa. Então, temos lá nossos professores, eles entram, dão aula. A gente tem um grupo de voluntárias muito fortes, que a gente às vezes precisa fazer um evento, colocar um evento em pé. Agora a gente vai participar desse da ABCOM, a gente vai ter que ter uma galera lá ativa, e a gente consegue com um grupo startar tudo isso. E agora a gente tem uma fase que de fato é a empregabilidade. A gente fala assim, qual é o desafio? É como a gente chega nas empresas, como a gente abre essas portas nas empresas para elas entenderem o projeto, a seriedade desse projeto, e para que a gente consiga dar vazão a essa frente. Toda essa frente de ONG, eu devo confessar que a gente tem um amor muito grande, né? Porque a gente vem conhecendo cada responsável pelas instituições. Recentemente a gente divulgou nossos embaixadores. O pessoal da Live University cedeu o espaço para a gente fez o evento lá. E a gente levou um responsável foram 2, né? Responsável pela instituição ali, que foi o pessoal da JEB, né? Do Brasa Jovem, que foi de Brasilândia.
E eles falaram ali sobre esse envolvimento com a gente, o que eles esperam do projeto. Então tem muita seriedade. E é legal porque ali estavam vários professores, pessoal sendo embaixadores, alguns conheciam o projeto muito a fundo, que está há anos com a gente, outros novos, e ver da instituição que a gente é um trabalho sério e que eles estão junto com a gente, isso nos passa muita seriedade, porque a gente não vai... Eles dizem que em comunidade chega muita gente oferecendo tudo, principalmente no Natal. O Natal é a época do aleluia dentro de comunidade, mas eles criam uma barreira de proteção, então eles só deixam entrar quem é sério, porque tem muitas promessas. Então uma coisa que eu e a Elê temos como, e todas as pessoas que estão envolvidas no nosso projeto como seriedade se a gente prometeu, a gente vai entregar. Então, a gente vai até o fim dentro da nossa entrega com esse jovem. Se a gente tem 10 jovens, ficar por esse a gente vai sair da nossa casa de manhã e vamos lá dar aula dentro dessa comunidade, porque esse ficou. E esse pode mudar aquela comunidade. Então, a gente é muito forte nisso. E o desafio que a gente quer, de fato, é agora como a gente faz esse projeto ter visibilidade e as empresas darem oportunidade. Então, esse é o nosso mantra, né? Você falou dos professores e tal. Quem são os embaixadores? Hoje são embaixadores de mercado, tudo que você imaginar. A gente foi São se aproximando, hoje são um pouco mais de 30, e a gente foi se aproximando de pessoas que se aproximaram de nós, né? Então, quando você pensa que o head global de marketing da Warner Bros. Dá aula na Liga Digital, quando você pensa que o superintendente do Santander, né, de um grande banco, já foi head de e-commerce de grandes operações, dá aula na Liga Digital. A head de e-commerce, de atendimento da DPSP, dá aula na Liga Digital. É uma mulher que ganha um prêmio atrás do outro de excelência em atendimento, entrega conteúdos incríveis, ela dá aula na Liga Digital. Um Marucho, né, um curso do Marucho, quanto custa a gente no mercado? Né? O curso Magia da Excelência, é um grande consultor, um dos mais premiados, escritor do nosso mercado, né? Escreveu 4 ou 5 livros já. E tem um programa chamado Magia da Excelência, que vai para as empresas. São cursos que as empresas patrocinam para os funcionários, e são cursos caríssimos, né? Para grandes empresas, ele entrega o mesmo curso para os jovens de periferia, com um nível de amor, de paixão. Então, a gente foi se aproximando e também vieram se aproximar de nós, pessoas como vocês, muito generosas, que abrem o espaço, que cedem do seu tempo para nos ouvir, para também gerar mais visibilidade. A fórmula é assim, visibilidade gera empregabilidade. Então, a gente gostaria muito que o varejo como um todo levantasse a mão e fosse protagonista dessa transformação. Que o varejo dissesse assim, ok, eu preciso de profissionais, ok, eu preciso ampliar o meu espectro ESG aqui, trazer mais diversidade para o meu time, e eu vou fazer isso com a Liga Digital, eu vou fazer isso com uma outra instituição. Né? Que o varejo comece a, de fato, assumir essa responsabilidade. E os empresários como um todo, né? A responsabilidade de fazer a transformação, de ser um motor, uma força motora de transformação social. Sensacional. Eu não sei nem mais o que falar aqui. Cara, a gente tá vendo que esse aqui é um raciocínio de investimento também, sabe? Porque você tá aportando nessa galera que vai ser qualificada para prestar melhores serviços, e esse é o retorno lá na frente, né? Seja você o empresário que está abrindo as portas para contratar pessoas deste projeto, ou seja você que no final é consumidor e está recebendo um bom atendimento e você nem sabe que está vindo de todo esse esforço, né? De toda essa iniciativa que está preocupada em capacitar pessoas cada vez melhores, né? Eu sou super defensor de educação continuada. Eu acho que a gente tá sempre se desenvolvendo, né? Esse aqui é um começo, né? E toda boa história tem um começo. Isso aqui é um começo, né? Acho que dar as boas referências, e aí já fazendo um resumão aqui do que a gente falou, né? Acho que dar boas referências para essa galera, para elas se inspirarem, para elas entenderem que tem um caminho que é possível. Certamente essas pessoas que vocês citaram, que são embaixadores e que são professores, com certeza são bons de são um belo de um chamariz, porque eu tô me imaginando, né, cara, você aqui tem um curso, tal, você tem várias opções de curso, você tá pesquisando, e aí você vê lá essa galera e você fala, cara, como assim? Tem essa opção de estar perto, de ouvir, né, de aprender com eles. Então, tudo isso gera um impacto muito grande, né? Nada acontece por acaso. Precisa de todo esse esforço, né? Por isso nós estamos aqui hoje. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E de muito apoio, né? A gente é muito grato às empresas que nos apoiam nessa investida. Então, o Instituto Credicitrus,
que desde a primeira turma apoia a Liga Digital, a Proximídia, que desenvolve um prêmio muito legal chamado Prêmio Black Friday de Verdade, que ano após ano nos convida para falar com os maiores lojistas do país e para contar da Liga Digital. Então, são empresas que estão sempre muito próximas, né? O próprio Google com seus aportes, as empresas de tecnologia como um todo muito próximas, dando oportunidade, né? O E-Commerce Brasil, quando abre espaço para a gente convidar os jovens. Uma Juliana Flores, lá através do Clóvis, que abre a sua casa, literalmente abre a porta da Juliana Flores para contar a sua história. Sem o varejo, sem as empresas, todo esse movimento não faz sentido, porque a gente não consegue depois empregar o jovem. Então, a gente precisa, acho que mais do que agradecer as empresas que já nos apoiam, e aí também fazer um chamado para aquelas que estão aí querendo fazer alguma diferença no mundo, a gente está aqui à disposição. Show de bola. Olha, eu só posso agradecer vocês duas, quer dizer, eu vou falar por mim, mas nós, né? Com certeza. Agradecer, porque foi um papo, primeiro, uma honra recebê-las, parabenizá-las pela luta, pela história de vida, pela ideia de colocar um projeto desse em pé e ter sucesso com ele, e acima de tudo impactar 8.000 vidas. Isso é sensacional. E eu vou falar agora de coração aberto. Se a gente conseguir com que uma empresa que ouviu a gente, conheceu vocês através de nós, abrir oportunidade para um jovem, para mim já vai ter valido muito aqui. Sabe? Espero que isso seja muito mais, mas de verdade. Então, eu queria agradecer muito vocês e vou pedir para que vocês deem o recado final, seja para o empresário, para o varejista, seja para o jovem, fiquem à vontade. Deixa eu agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade. Toda vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar da Liga, é uma pessoa que a gente impacta, né? É um jovem que a gente pode impactar, às vezes um funcionário que está lá no varejo, um pequeno varejo, né? Se tem um funcionário que quer desenvolver, manda ele para a Liga, manda ele estudar conosco. É uma vida que a gente impacta, cada vida conta, né? As empresas, agradecer muito as empresas que nos apoiam, a própria Bicom, né, Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, que sempre tem muito espaço para a Liga, todos os seus eventos nos dá espaço para conversar também com os seus membros, então, e dizer que a gente não faz isso sozinho, né? Que a gente está aqui e agradecendo e precisando de muito apoio, de verdade, levantar essa bandeira, e obrigada por sonharem conosco a Liga, viu? Bacana. Eu só vou complementar, a gente tem uma frase na Liga que é: não vamos levar para o futuro a desigualdade do passado. Então, eu acho que esse é o nosso propósito. A gente quer um futuro para o nosso Brasil, para os nossos jovens, algo muito diferente do que a gente viveu e está vivendo. Então, está nas nossas mãos. Show demais. Eu vou abusar. Tem mais uma frase que vocês falaram antes, que está na camiseta, que eu gostaria muito que vocês falassem. Então eu vou virar e aí ele vai ler. Pode ser que aí já fica registrado ali, Ana. Já fica, né, a informalidade. Cadê o nosso cameraman? Agora se vira para fazer um recorte aqui. Ele dá o jeito. Depois a gente coloca na legenda. O conhecimento, gente, é como um jardim. Você não pode colher se você não plantar. Varejo, olha aí. Né? Toda hora a gente reclama de mão de obra. E aí, varejo? Né? Então, eu, de novo, agradecer a vocês por essa iniciativa e por esse espaço, porque quantos movimentos a gente vê no mercado que não tem a seriedade que vocês têm no Varejo no Papo e essa disponibilidade de nos convidar, de trazer o diferente para o público de vocês. Então, parabenizar por esse grande conteúdo que vocês estão fazendo e essa mudança de verdade, porque a mudança que vocês fazem hoje no varejo, através dos conteúdos que vocês levam, faz toda a diferença lá na ponta. Então, parabéns e obrigada. Sensacional. Obrigado. A gente que agradece a visita de vocês. Fiquei muito honrado aqui hoje. Olha, eu vou confessar que eu já falei isso pro Rodrigo. Muito antes de surgir o Varejo no Papo, e eu tenho em mente o projeto de vocês, não já falei isso? Verdade. Quando a gente construiu o podcast, a gente fez um backlog de temas. E a gente usou até o Trello lá, né? Nossa, até no nosso primeiros cards tinha a iniciativa. E a gente falou, pô, como é que a gente traz isso e faz todo sentido com o nosso propósito aqui. Então, obrigado de novo aí pela disponibilidade de vocês. Parabéns pelo projeto. E é isso aí, seguimos com mais episódios do Varejo no Papo. Os contatos de todos, delas, da Liga, tudo vão estar nas descrições. Fiquem tranquilos, que a gente vai deixar tudo direitinho para vocês.
Fiquem ligados nos próximos episódios, que também vão ser muito bacanas, com muito conteúdo legal. Acho que é isso. Boa. Obrigado por nos ouvir e assistir até agora. E eu falei que ia valer a pena, não falei? Até mais, gente. Obrigado.